bem-vindos mais uma vez para o canal Palavra e Família. Esse é o nosso programa 301, agora começando o segundo jogo de 300 programas. Já celebramos 300 na última semana e hoje nós temos um convidado especial dentro desta série de questões bem práticas da atualidade ou da pós-modernidade, podemos dizer. É o pastor Mateus Pereira, é o pastor de jovens da nossa igreja. Mateus, se apresente sobre família, tempo aqui na igreja. Bom, sou Mateus, como o Davi disse, sou casado com a Juliana, pai do Benjamin, trabalho aqui na Primeira Igreja Batista de Atibaia com o Ministério de Jovens. E vai ser uma alegria estar com vocês aí hoje, nesse vídeo, podendo somar ao reino. Talvez você estranhou o título desse programa e do próximo, nós vamos tratar em duas partes. Vem de um livro de um autor chamado Brett McCracken. O título é A Pirâmide da Sabedoria, alimentando sua alma em um mundo de pós-verdade. Mateus, então, o que é a Pirâmide da Sabedoria? É muito interessante esse livro aqui, porque o título ele é chamativo, né? Mas esse livro ele tem um conceito muito interessante. Ele se baseia, então, na pirâmide alimentar. Provavelmente você já deve ter visto em algum gráfico, na escola, alguma coisa do tipo, onde tem uma pirâmide onde ela vai mostrar a importância dos alimentos para o ser humano, por cada tipo, por cada espécie, carboidratos, açúcar e por aí vai. E é muito Açúcar, essa aqui eu gosto. É lá em cima. Não, é base. É a melhor parte, né? E é muito interessante porque quanto maior o nível da pirâmide, mais embaixo na base, mais importante ela é para a dieta alimentar da pessoa, né? E comparando então com essa pirâmide alimentar, o autor aqui, o Brett McCracken, ele vai fazer então essa analogia com a pirâmide da sabedoria, trazendo níveis de coisas importantes para a vida do ser humano, para ele ser uma pessoa mais sábia. Fontes de sabedoria que nós podemos ter nesse mundo que Deus deixou para nós. Quais são esses níveis que ele destaca? Então, basicamente, nós temos a Bíblia como primeiro nível, a igreja, depois natureza, livros, arte, música e, por último, as redes sociais. E é interessante, por quê? Parece que nós temos invertido com o tempo essa ordem. Então ele vai mostrar aí como nós estamos invertendo, isso é uma problemática, e nós então como cristãos precisamos reinverter esse papel, trazer como prioridade aquilo que é prioridade para nós. Você poderia explicar então os primeiros níveis da pirâmide? Claro. Então o primeiro livro que o autor vai trazer, o primeiro nível da pirâmide é a Bíblia. E aí a gente pensa, como cristãos nós sabemos, a Bíblia é muito importante. E sim, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática para a vida. Mas é muito importante nós lembrarmos que como ela é essa regra de fé e prática, nós precisamos colocar ela na nossa vida diariamente, em todos os momentos. Se ela é a nossa fonte de sabedoria primária, nós deveríamos dar atenção e ter prazer ao estudá-la. Então, ele vai mostrar ali maneiras muito práticas de como a gente pode fundamentar a Bíblia na nossa vida para ter ela como essa regra de fé e prática. Né? Então, trata das disciplinas da vida espiritual, sugestões disso nesse mundo tão turbinado em que nós vivemos? Sim, com certeza. Gente, a gente vive num mundo onde tem muita informação. É muita coisa acontecendo constantemente. Você roda o dedo no celular, tem tanta coisa. Nós somos bombardeados. E nessa vida prática da devocional, então, ele deixa muito claro, né, que a palavra de Deus, diferente desse mundo que muda constantemente, ela continua a mesma. Com essa glutonaria de informação, a palavra de Deus continua sendo a verdade que nos alimenta diariamente. Nós, nesse mundo, também somos escravos de nós mesmos, né? Nos convida a olhar para nós e apenas nós em todo instante. Mas a palavra de Deus nos convida a tirar o olhar de nós e olhar para Deus. Então, muito legal. Segundo nível? O segundo nível é a igreja. E é muito interessante também, porque nós crescemos ouvindo que a igreja é muito importante. Mas será que a gente dá valor para a igreja mesmo como deveríamos dar? E é muito legal também que ele vai mostrar como a igreja ela é uma resposta para esses problemas modernos. Então, essa quantidade de informação, onde as coisas mudam. Só algo interessante.
Olha como nós somos tentados por essa velocidade de informação a mudar as coisas. Quando a nossa igreja está fazendo as mesmas coisas de sempre, nós não ficamos tentados a pensar, eu acho que o pessoal deveria inventar alguma coisa nova aqui. Não, a história da igreja está aí para mostrar isso. A mesma coisa funcionando. Deus estabeleceu a igreja desse jeito. Então, é uma grande resposta para essas mudanças constantes, essa velocidade de informação e tantas outras coisas. Eu acho que o terceiro nível talvez surpreendeu algumas pessoas, né? Sim. Eu vou ser muito sincero. Quando eu vi o título do terceiro, eu falei, o que esse cara está querendo dizer aqui? A natureza terceiro nível. E compartilhar assim que foi o capítulo que mais me impactou. E eu vou dizer que da sua aula, quando você apresentou isso, o que mais nos impactou também. Primeiros 2 níveis, claro, convicção, reforçou bem a importância, mas chamou muita atenção esse nível da natureza nesse mundo que vivemos hoje. Sim, e é um assunto que nós como cristãos deveríamos ficar mais atentos. Hoje nós vivemos num ritmo de vida muito intenso, onde ficamos presos dentro do carro, saímos do carro, entramos no trabalho, fechamos as cortinas, as janelas, saímos do trabalho, voltamos para o carro, entramos em casa, está tudo apagado, toda noite nós fechamos a janela. E a natureza, onde que ela entra nessa equação? E é muito interessante que o autor aqui ele vai nos mostrar quantas vezes Deus nos convida a contemplarmos a natureza para que nós possamos aprender mais sobre esse Deus. É fantástico, né? Ele vai pegar passagens, então, por exemplo, de Provérbios. Quando Salomão fala para a gente aprender com a formiga, Sim. Jesus, quando está ensinando sobre uma vida de descanso, sociedade, ele não vai falar, olha, assista a pregação. Não, ele vai falar para nós olharmos os pássaros do céu. Salmo 19, o firmamento declara a glória de Deus. Então, o argumento é esse, a natureza está gritando, está nos ensinando, está pregando para nós diariamente. Então, uma das práticas que eu tenho tentado colocar após a leitura, e foi muito impactante para mim, é a prática da contemplação. Né? O Salmo 8, o salmista vai dizer, né? Senhor, quando eu contemplo os céus e vejo a obra das tuas mãos, ele se espanta ao ver a grandeza desse Deus. Então a contemplação é uma prática que nós precisamos começar a criar. Algo prático aconteceu logo depois da sua aula. Sim, naquela próxima semana, porque normalmente eu tenho uma tarde em que as crianças, os netos, passam a tarde conosco e eu pensei, nós vamos colocar em prática essa aula. Então, depois do que a gente normalmente faz, depois do almoço e tudo, eu sentei com todos eles na sala e eu falei, agora vamos conversar um pouquinho sobre os atributos de Deus, né? E o que quais são as características de Deus? E cada um foi falando da sua grandeza, da sua glória, da sua onisciência, onipotência, onipresença e tudo mais, né? Foi uma conversa boa. Eu falei, agora, cada um de vocês vai sair lá fora, no quintal, num lugar sozinho, em cima de uma pedra, debaixo de uma árvore, seja o que for. Vocês vão ficar 15 minutos sentados, sem falar com ninguém. De crianças de 8 a 14 anos. Só olhando para a natureza e vendo o que a natureza te ensina sobre Deus. Eu quero que vocês olhem, vejam o que for da natureza, o que vocês podem aprender sobre Deus na natureza. E daí, no fim, pedir para cada um pegar algo que depois nós olhamos debaixo do microscópio, aquilo, né? Mas foi tão legal a conversa. Os menores tiveram um pouquinho de dificuldade, mas os mais velhos, já passou 15 minutos, eu pensei que tinha começado agora. E nós entramos e conversamos, e eles tiveram umas lições tão preciosas daquilo que viram sobre Deus, simplesmente tomando 15 minutos em silêncio para ouvir da natureza. É um privilégio assim, poder ouvir isso, porque realmente é algo para pensarmos. Se Deus ele usa a natureza para revelar a sua glória, para revelar quem ele é, nós deveríamos estar mais atentos a isso. Talvez seja uma estratégia satânica mesmo, de nos afastar mais da natureza. A gente não vê mais as estrelas, não olha para a lua. Cada vez ambientes mais fechados e internos do que externos. Né? E, gente, nós não estamos abraçando árvores aqui. Essa não é a ideia. Porque eu acho que para fechar nosso tempo, porque ainda vamos ter outro programa falando dos outros níveis e alguns perigos, mas você poderia voltar a só dar uma aplicação prática
em termos da inversão dessa pirâmide, como as famílias poderiam endireitar novamente para ter esses níveis mais básicos intactos e não inverter, como Legal. tantos estão fazendo. Então, como proposta familiar, eu acho que realmente essa ideia, a família como toda abraçar essa visão, e inverter esse processo. Então, então voltando para a primeira base ali, a palavra de Deus, a Bíblia. Fomentar o estudo bíblico como família, né? É algo que eu tenho muito visível para mim, é aquilo que a família gasta tempo juntos, é aquilo que tem valor para a família. Então, que está começando a gastar um pouco mais de tempo com o estudo da palavra de Deus, incentivando nos filhos, com a esposa, o marido, tendo tempo juntos ali, estudando a palavra de Deus. Então, pensando no parâmetro da Bíblia, eu acho que esse já é um primeiro processo. E dicas práticas, né? Quer fazer no começo do dia, todo mundo junto, ou no final do dia, se planejar para isso é muito importante. Pensando no meu parâmetro da igreja, né, que é o segundo processo da pirâmide, eu valorizaria muito esse processo como família. Então, ter o tempo da igreja, algo sendo intencional da família. Se preparar, né? Na aula eu trouxe até esse conceito, né? O domingo ser o ápice da semana da família. Muitas vezes, na correria da semana, a gente planeja e normalmente sempre vai ter um dia mais legal, que é o sábado, né? O pai e a mãe não estão trabalhando e a gente vai conseguir fazer tudo que é legal no sábado. E às vezes as crianças elas ficam confusas, né? Por que sábado é tão legal, eu faço tudo tão legal? Ah, domingo tem que ir para a igreja. Não, vamos transformar o domingo como um dia central da nossa família. Legal. Então é uma boa prática. E da natureza? Nós podemos pensar em muitas coisas, mas eu acho que o alvo de contemplação familiar é algo muito especial. Separar tempo para piqueniques, contemplar o céu, as estrelas, ter um tempo junto, sem tecnologia, ninguém leva o celular, vai todo mundo ali ficar no mato, 15 minutos contemplando. Mas são algumas coisas práticas. Eu lembro muitos anos atrás, até falamos um pouco sobre isso quando tratamos de variedade no culto doméstico. E perto de onde nós moramos tem um lago, à noite ficava muito escuro, a gente levava à noite a família toda e andávamos em total silêncio para prestar atenção. Um grilo, um passarinho, o vento passando pelas folhas, é só para fugir um pouco do barulho de um mundo turbinado e contemplar a glória de Deus na natureza. Muito obrigado, Mateus. Foi muito útil. E ainda temos mais um programa sobre Pirâmide da Sabedoria com o pastor Abimael, que vai ser logo na sequência. Que Deus os abençoe e que nós enfatizemos cada vez mais o que Deus enfatiza para uma vida sábia.